Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cristiano Nunes, aqui é do canal Agrovet Concursos. Vamos retomar então a explicação do edital do Enare 2025. Eu peço desculpa para vocês que o vídeo anterior foi interrompido porque tivemos uma queda de luz aqui na região. E agora que retornou a luz, vamos continuar e completar esse vídeo para poder publicar. Então nós paramos aqui na demonstração de uma das questões, por exemplo, que compõe a apostila que nós estamos comercializando, né? O assunto dessa questão é imunologia veterinária, né? Como vocês podem ver, que é uma questão da mesma banca que vai elaborar esse próximo concurso do ano passado, né? No mesma prova de seleção. A tuberculose em bovinos é causada pela variedade Mycobacterium tuberculosis bovis, que pertence ao complexo Mycobacterium tuberculosis. A base do diagnóstico da tuberculose em vivo se dá pela tuberculinização intradérmica em bovinos e bubalinos com idade superior a 6 meses, sendo o Programa Nacional de Controle de Erradicação de Brucelose e Tuberculose assinale a opção que indica a caracterização imunológica desse teste. Então, na apostila que vocês vão adquirir, ela tem algumas partes. A primeira parte, a gente apresenta toda a lista das 60 questões, né, secas, para vocês poderem resolver se vocês quiserem, antes de partir para os comentários e as explicações da questão. Depois tem um segundo bloco da apostila, que são os gabaritos das questões, né? E depois, posteriormente, a gente entra nesse formato que eu estou apresentando para vocês aqui, né? que é determinado o assunto da questão, o conteúdo dela, né? E apresentado o gabarito e os comentários e outras ferramentas que nós vamos demonstrar para vocês aqui daqui a pouco. Então aqui nós lemos o enunciado, né? A resposta dessa questão é a alternativa D, é uma reação de hipersensibilidade tardia do tipo 4, em que estão envolvidos monócitos e linfócitos T, né? Conforme eu descrevi aqui, o gabarito é D. Então, normalmente para cada questão dessa a gente traz já um comentário sintético, né? Que é para o candidato já poder já observar de cara se ele tem conhecimento, se ele domina o conhecimento envolvido naquela questão, né? Então, aqui o comentário sintético dessa que é a tuberculinização intradérmica em bovinos configura uma reação de hipersensibilidade tardia do tipo 4, mediada por linfócitos T sensibilizados que recrutam monócitos macrófagos e formam granulomas na pele em 48 a 72 horas, sendo essa base do diagnóstico in vivo de tuberculose, logo a alternativa correta é a letra D. Posteriormente, a gente apresenta uma descrição dos principais termos técnicos que estão envolvidos na questão, ou seja, os conceitos que você precisa dominar, né, para poder ter certeza que você consegue alcançar o gabarito correto daquela questão. Então, aqui é o conceito de tuberculinização intradérmica, de PPD bovina, de hipersensibilidade do tipo 4, monócitos e macrófagos, linfócitos T e granuloma. Depois também nós apresentamos uma justificativa do gabarito, né, uma explicação mais extensiva, né, mais técnica, explicando por que o gabarito da questão é aquele que foi dado pela banca, né, em função do enunciado, né. Depois nós colocamos aqui uma série de flashcards. O que são flashcards? São perguntas e respostas que envolvem o conteúdo daquela questão, né? Vocês podem ver que todo o conteúdo aqui é direcionado ao conteúdo que veio da prova, né? Inclusive esses flashcards que a gente apresenta aqui, né? Então, nesse caso dessa questão, o número varia, né, de 3 até 12 flashcards, dependendo da necessidade. Nessa questão aqui especificamente são 5, né? Qual é o mecanismo celular básico de hipersensibilidade do tipo 4 no teste de tuberculinização? Né? Por que o teste intradérmico de tuberculina não depende de anticorpos? Qual a célula apresenta antígeno e molécula MHC está envolvida no teste de tuberculinização? E assim vai. Entendeu? Então, isso aqui são questões que tratam especificamente do conteúdo tratado naquela questão, ou seja, mas expande um pouco mais o conteúdo, né? E logo na sequência nós temos novamente as perguntas com as respostas para vocês poderem conferir se vocês acertaram quando vocês responderam as perguntas aqui. Na sequência, nós temos um flashcard dessa questão, né? Eu vou aumentar um pouquinho só para a gente poder... Então aqui é o assunto da questão, né? E depois a gente vai tratando de temas específicos dela. Então, na parte de cá, por exemplo, nós temos as células envolvidas. Aí tratam os linfócitos T, que reconhecem antígenos via MHC e secretam citocinas para ativar macrófagos, né?
E assim vai. Então aqui quando vocês estudarem a questão, quando vocês estiverem utilizando esse mapa mental, basicamente para revisão, é uma forma de vocês utilizarem para poder recuperar os conceitos que vocês trabalharam naquela questão ou que precisariam ter domínio para poder trabalhar aquela questão. Né? Células envolvidas, os objetivos do teste, os conceitos fundamentais, né? Mecanismos imunológicos envolvidos, né? E assim vai. E também nós vamos acrescentar a essa apostila, né, um comentário simplificado da questão, né, que pode auxiliar vocês se vocês tiverem alguma dúvida do conteúdo daquela questão. Ou seja, um comentário que, fundamentalmente, a gente elaborou esse comentário de forma que um cidadão com nível médio de conhecimento, né, lendo esse comentário, conseguiria entender do que trata a questão e por que o gabarito foi aquele dado pela banca. Né? Então, ou seja, todas essas formas que a gente apresenta o conteúdo aqui é para facilitar o estudo de vocês. Né? E basicamente vocês podem utilizar esse material para estudos em diferentes etapas de preparação, né? Sabendo que para uma preparação adequada do candidato é necessário que vocês façam revisões periódicas, entendeu? Então, em cada revisão que vocês estabelecerem, por exemplo, das questões que foram cobradas no ano passado, né, e do conteúdo relacionado, né, vocês podem utilizar para cada etapa de revisão um tipo de material. Né? De cara, por exemplo, quando estiver resolvendo a questão, vocês podem ver o comentário sintético para ver se vocês de fato sabiam, dominavam o conteúdo daquela questão. Né? Os termos técnicos também podem ser utilizados em revisões posteriores. A justificativa, que é a parte mais fundamentada da explicação, né, porque do gabarito. Né? Os flashcards também, que são uma poderosa ferramenta de revisão, né, periódica, vocês voltarem nessas perguntas para resgatar o conteúdo e depois olharem as respostas para ver se vocês sabiam o conteúdo efetivamente. Né? Os mapas mentais também são uma ferramenta muito poderosa de revisão, né, que vocês devem utilizar. Né? E ainda nós vamos acrescentar esse comentário popular, digamos assim, que é uma forma de facilitar o entendimento da questão. Né? E eventualmente naqueles assuntos que vocês não dominam, vocês podem até começar por esse comentário popular para consolidar uma ideia básica necessária para evoluir na questão e depois partir para os comentários técnicos que nós vimos anteriormente. Né? Dicas práticas para maximizar sua chance de aprovação no concurso do ENAR 2025-2026. Planejamento de estudo. Foque primeiro as competências. Lógico, vocês têm que focar primeiro na parte de conteúdo de competências, porque vão ser 80 questões que é 80% da prova. Né? Revise a parte de medicina veterinária, saúde coletiva e legislação do SUS. Reserve tempo para as 20 questões de competências gerais. Né? Isso aqui, como eu falei para vocês, eu no lugar de vocês estudaria essa parte basicamente pela resolução de questões, porque vocês conseguem alcançar um grande número de questões de diversas bancas, né? Inclusive da própria FGV, tratando desse conteúdo. Né? Vocês fazendo simulação da prova, né, tentar resolver uma bateria de 100 questões, né, que tratam desse conteúdo no tempo que vocês terão disponível, né, inclusive deixando um tempo para poder marcar um gabarito. Né, visitar o local de prova no dia anterior, se for possível. Né, vocês, no dia da prova, levar lanche, água em garrafa transparente, sem o rótulo, né? Vocês vão ter que tirar o rótulo da garrafa de água, né? Ou seja, não pode ser uma garrafa semelhante a essa, por exemplo, vocês não podem levar no dia da prova, né? Tem que ser garrafa transparente, aquela petzinha. Né? E monitoramento constante. Acompanhe o cronograma da prova está no anexo 4 do edital. Né? Eu, no lugar de vocês, de cara eu já imprimiria esse cronograma para ter ele sempre em mão para consultar, né, para não ter perigo de perder nenhuma data importante e não perder a seleção por algum motivo desses. Né? Agora aqui nós temos a questão da distribuição das vagas do concurso. Né? Aqui é uma distribuição, eu fiz um levantamento das vagas disponíveis, são 234 vagas disponíveis para medicina veterinária esse ano. Né?
tem alguns outros cursinhos, outros que estão preparando candidatos também para essa prova, que falaram que o número é de 196 vagas, eu acredito, 194, mas estão errados, né? São 234 vagas. Sendo que aproximadamente 13% das vagas é para clínica de pequenos e cirurgia de pequenos, ou seja, quem estiver atrás de uma dessas duas áreas, por exemplo, um quarto das vagas estão distribuídas aqui. Depois nós temos uma quantidade grande também na parte de anestesiologia, patologia clínica, saúde coletiva e clínica e cirurgia de grandes animais. Também com a quantidade expressiva também tem a parte de vigilância em saúde, patologia animal, diagnóstico por imagem, saúde de família e medicina de selvagens. E as outras áreas com uma quantidade menor de vagas disponíveis. Para vocês terem de forma organizada essas vagas, eu sugiro que vocês entrem no nosso site. Então vocês vão aqui no site do agrovetconcursos.com.br, entra aqui materiais e vão na aba Downloads. Na aba Downloads, a primeira coisa que vocês conseguem aqui é um demonstrativo da nossa apostila, essa apostila que nós estamos comercializando para o concurso do ENARE, né, que são aquelas 60 questões que foram cobradas no ano passado, todas comentadas e com aquele arsenal de recursos que eu demonstrei para vocês anteriormente. É só clicar em Download aqui que você consegue fazer o download na máquina de vocês aí para poderem observar a qualidade do material e definir se vale a pena adquirir ou não. Também tem disponível para downloads aqui, né, a distribuição das vagas, né, para esse concurso para a área de veterinária, né. Deixa eu demonstrar aqui para vocês, só um instante. Então, o material que vocês vão baixar lá da distribuição de vagas é esse PDF aqui, onde vocês têm, eu organizei em ordem alfabética por unidade da federação, né? Por exemplo, no Acre, né, a Fundação de Universidade Federal do Acre está disponibilizando 8 vagas para medicina de animais de companhia, entendeu? Depois na Bahia, temos essas vagas aqui, né? E assim sucessivamente, né? Então vocês baixam esse material, já está todo organizado por unidade da federação, vocês conseguem ver a disponibilidade de vagas, né? E também aquele outro material que eu sugeri para vocês baixarem, que é esse PDF aqui da nossa apostila, né? Aqui é a capa da apostila, né? Aqui é uma breve descrição do conteúdo da apostila, como é que é composto o material. Aquilo que eu falei para vocês, né? Primeiramente a gente apresenta uma lista das questões, né, secas, né, para vocês poderem resolver, né, sem comentário nem nada. Né? Depois que vocês resolverem as questões, aqui é apresentado para vocês o gabarito, né, ou então se a questão foi anulada, né, o gabarito que foi o gabarito definitivo, ou se a questão foi anulada. Né, e posteriormente nós temos cada uma das questões naquele formato que eu apresentei anteriormente aqui para uma dessas 6 questões que nós estamos disponibilizando de forma gratuita para vocês terem uma noção do material. Também eu sugiro que vocês entrem aqui no nosso canal, né, do YouTube, Agrovet Concurso. Né, que aqui nós temos, se vocês entrarem aqui, a forma mais fácil de vocês acharem material para a área de vocês, porque esse canal trata especificamente de material preparatório para concurso de veterinária, de técnico em agropecuária e em agronomia. Né? Mas se vocês vierem aqui no playlist aqui, vocês conseguem ver os materiais específicos para veterinária. E aqui tem 2 formas de organização. Né? Primeiro são questões, vocês podem clicar aqui veterinária questões, então vocês vão ter aqui vídeos de várias questões, né, no tempo mais ou menos que vocês têm que resolver na prova. Né? A velocidade do vídeo, mais ou menos a dinâmica de velocidade que vocês têm que ter para poder responder a questão na prova de uma forma objetiva e conseguirem lograr êxito. Então é apresentado o enunciado da questão, né, e posteriormente os comentários dela. Voltando aqui, nós temos essa outra parte de material também que o pessoal está gostando, que é essa playlist de podcast da questão. Ou seja, que nós elaboramos um podcast começamos a elaborar podcast de cada questão. Né?
Então vocês podem clicar aqui, vamos pegar, por exemplo, esse último podcast que foi divulgado hoje, por exemplo. Concurseiros e concurseiras, começa agora o Questões Comentadas Agrovet Concursos, seu podcast para revisar biologia celular enquanto faz um cafezinho. Eu sou o Cristiano. E eu sou a Edna. Hoje vamos de fisiologia básica, transporte de membrana. A questão pediu a alternativa correta sobre mecanismos ativo-passivos e o gabarito ficou na letra B. Hematose como exemplo de difusão passiva. Vamos aos pontos-chave da nossa questão. Primeiro... Então acho que vocês já conseguiram então observar todo o material que nós temos disponível para ajudar vocês na preparação. Eu agradeço àqueles que ficaram até essa etapa do vídeo, né? Eu peço que vocês deem um like, se possível se inscrevam no nosso canal. E por enquanto era isso. Um abraço a todos.